Fala Fera, essa é a nossa aula sobre impulso e quantidade de movimento. Vamos começar pelo impulso usando esse exemplo aqui, um jogador dando um chute numa bola. Imaginemos aqui o chute, então está aqui o pé do atleta entrando em contato com a bola. Quando ele chuta a bola, esse pé ele exerce uma força sobre ela e essa força produz um impulso, ou seja, impulsiona essa bola na direção do seu chute. O impulso é uma grandeza vetorial. A intensidade do impulso é força vezes o tempo. Você vai multiplicar a força que você aplica pelo intervalo de tempo de duração dessa força, imaginando essa força constante. Como todo vetor, o impulso ele tem uma intensidade, que é dado por essa fórmula, mas ele também tem uma direção e sentido. A direção e o sentido do impulso são os mesmos da força F. Então, quando você aplica uma força com uma determinada direção e um determinado sentido, o impulso vai ter as mesmas características. Então, essa é a intensidade e a direção e o sentido é dado por F. A unidade do impulso no Sistema Internacional de Unidades é o produto da unidade da força, Newton, pela unidade de tempo, segundos. Então, a unidade de impulso no SI é Newton vezes segundos. Vamos fazer um exemplo? Ao dar um saque no jogo de vôlei, uma jogadora aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado newton sobre a bola, durante um intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. Veja que o tempo de contato com a bola realmente é muito curto. Calcule a intensidade do impulso da força aplicada pelo atleta. Bom, pessoal, o impulso é força vezes o tempo. A força é 6 vezes 10 ao quadrado newtons. E o tempo foi 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. Então está aqui, substituir o valor da força, 6 vezes 10 ao quadrado, e substituir o valor do tempo, 1,5 vezes 10 a menos 1. 6 vezes 1,5 é 9. E 10 ao quadrado vezes 10 a menos 1 é um produto de potência de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. 2 menos 1 é 1. E 9 vezes 10 elevado a 1 são 90 newtons vezes segundos. Então, esse é o impulso que a atleta exerce sobre a bola. Lembrando que o impulso também vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força que ela aplica. Tá bom? Mas se a força for variável, o impulso da força variável é dado pela área, quando você tem um gráfico da força em função do tempo. Então tá aqui a variação da força. Ó, esse atleta, quando ele arremessa essa bola, a força dele varia de até a força máxima que o braço consegue impulsionar a bola. Então, aqui você vai ter uma área embaixo desse gráfico e o impulso vai ser numericamente igual a essa área. Vamos ver um exemplo? Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Está aqui o gráfico, pessoal. Ó, a variação da força aqui. Ó. Determine o módulo do impulso da força no intervalo de 0 a 6 segundos, ou seja, o intervalo inteiro. O impulso vai ser numericamente igual a essa área, pessoal. Que área? A área desse trapézio. Impulso numericamente igual à área. E a área do trapézio é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Tá certo? Então, estou indicando aqui com a setinha, ó. A menor base, ó, tracejado aqui, vale 2. A maior base, estou indicando aqui com a setinha também, ó, vale 6. E a altura do trapézio, estou indicando agora, a altura vale 12. 2 mais 6 vezes 12 dividido por 2 é 48. Então, o impulso foi de 48 newtons vezes segundos. Esse é o impulso de uma força que variou, uma força que foi variável, ok? Bom, pessoal, agora a quantidade de movimento. Imagina que você tem um carro de 1 tonelada a 60 km por hora. E você tem um ônibus também a 60 km por hora, só que com 10 toneladas. O carro tem 1.000 kg, o ônibus tem 10.000 kg. Imagina cada um deles colidindo com uma parede, por exemplo. Quem é que vai causar mais estrago? É o ônibus. Porque apesar dos dois móveis terem a mesma velocidade, eles têm massas diferentes. A quantidade de movimento
o quanto de movimento que esses móveis possuem num determinado instante é dado pelo produto da massa, pela velocidade deles. Então a quantidade de movimento do carro é a massa vezes a velocidade, e a quantidade de movimento do ônibus também é a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Então essa é a intensidade da quantidade de movimento, representado pela letra Q, onde m é a massa e v é a velocidade. A direção e o sentido da quantidade de movimento são iguais à direção e o sentido do vetor velocidade. Então, velocidade e quantidade de movimento vão ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido. E a unidade no sistema internacional da quantidade de movimento é o quilograma, que é a unidade de massa, vezes metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, quilograma vezes metros por segundo é a unidade da quantidade de movimento no sistema internacional de unidades. Tá certo? Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo. Uma bola de beisebol de massa 145 gramas apresenta, ao ser arremessada, velocidade horizontal, orientada da esquerda para a direita, com módulo igual a 30 metros por segundo. Igual esse rapaz está arremessando aqui agora. Ó. Arremessou e está aqui a bola, com uma velocidade da esquerda para a direita, horizontal, e que vale 30 metros por segundo. Determine as características, direção, sentido e intensidade da quantidade de movimento da partícula para esse instante. Então, pessoal, a intensidade é dada por m vezes v, onde a massa é de 145 gramas, lembrando que isso vale 0,145 quilogramas, tá? Para transformar de grama para quilograma, você divide por 1000, e a velocidade é 30 metros por segundo. Substituindo os dois aqui, ó, a massa 0,145, já transformei para quilograma aqui, e a velocidade é 30. Então, pessoal, a quantidade de movimento é 4,35 kg vezes metros por segundo, que é o produto 30 vezes 0,145. Lembrando que essa é a intensidade da quantidade de movimento. A intensidade, ó, a direção e o sentido desta quantidade de movimento tem que ser igual à sua velocidade. Veja bem, a velocidade foi arremessada horizontalmente, então a direção da quantidade de movimento é horizontal, da esquerda para a direita. Então o sentido dessa quantidade de movimento é para a direita. Beleza? Então essa foi a nossa questão, um exemplo sobre quantidade de movimento. Bem, pessoal, foi nossa aula sobre impulso e quantidade de movimentos. Indicamos aqui o restante da playlist, tá certo? Com o teorema do impulso, conservação da quantidade de movimento e colisões. Curtiu? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha com um monte de gente para todo mundo assistir nossas aulas, ok? Aquele abraço.